Existem duas guerras sendo travadas contra Israel neste momento, e Gaza não é uma delas. Na verdade, na Segunda Guerra, Israel está perdendo feio. Do que estou falando? Vamos começar. Você está ouvindo muito nas notícias sobre Gaza. Eles chamam de Guerra de Gaza. Mas Gaza é apenas uma frente de um conflito muito maior. A primeira e mais óbvia guerra é contra o Irã. Para entender isso, deixe-me dizer uma coisa louca. Algo que você provavelmente nunca considerou. Se eu perguntasse a você quem é responsável por matar mais árabes no Oriente Médio nas últimas décadas, digamos nos últimos 50 anos, você provavelmente diria Israel, certo? Mas isso está completamente errado. Os responsáveis por pelo menos 10 vezes mais mortes de árabes são os iranianos. Sim, os iranianos. Eles são muçulmanos, mas não são árabes. E ao contrário da maioria dos árabes que são sunitas, os iranianos são xiitas. Agora, talvez xiitas e sunitas não signifiquem muito para você, e eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas pense na Europa de 400 anos atrás, quando católicos e protestantes estavam se matando sem parar. É basicamente isso que está acontecendo no mundo muçulmano hoje, onde os iranianos mataram quase 1 milhão de árabes nas últimas décadas, principalmente em 3 países: Iraque, Síria e Iêmen. Se isso te surpreende, não é culpa sua. A primeira regra do Oriente Médio é: se um muçulmano mata outro muçulmano e você não pode culpar Israel, ninguém se importa. O que me leva à segunda regra do Oriente Médio. Se um muçulmano mata outro muçulmano e você não pode culpar Israel, nem mesmo os próprios muçulmanos se importam. Quantos protestos muçulmanos foram realizados em Londres, Amsterdã ou Wisconsin contra o Irã nas últimas décadas? Quantos artigos você já viu nas notícias sobre iranianos matando árabes? Quantos cursos universitários existem sobre sunitas versus xiitas? Praticamente nenhum. E quantos foram realizados contra Israel? 1 milhão. Estou te dizendo isso porque tudo o que você ouve falar é sobre Gaza. Mas para o Irã, Gaza é apenas uma cidade cheia de árabes sunitas. O Irã lhes envia armas, nunca ajuda humanitária. O Irã os usa. Gaza é um campo de jogo. O Hezbollah no Líbano é outra frente. A Síria é a terceira. Por que o regime Assad caiu em dezembro de 2024? Houve uma guerra brutal lá por 10 anos. Então, o que aconteceu em dezembro? O que manteve Assad no poder foi o Hezbollah, um militante xiita apoiado pelo Irã. Durante anos, o Hezbollah reprimiu a maioria sunita na Síria, mas em dezembro de 2024, Israel eliminou a estrutura de comando do Hezbollah. A maioria sunita aproveitou a oportunidade, derrubou Assad e expulsou as forças iranianas. Vamos continuar. O Irã também opera milícias xiitas no Iraque e no Iêmen. O Irã busca abertamente a destruição de Israel. Eles dizem isso e, pessoalmente, como youtuber e agente de baixo escalão do Mossad, acredito que é apenas uma questão de tempo até que Israel ataque dentro do Irã. Eu acredito nos iranianos quando eles dizem que farão tudo o que puderem para destruir Israel. Eu acredito neles por 3 razões. Eu respeito as pessoas o suficiente para levá-las ao pé da letra. Como eu disse, eles mataram quase 1 milhão de árabes nas últimas décadas. Então, o que você acha que eles fariam conosco, os judeus? E mais importante ainda, eu vejo o que o regime iraniano faz com seu próprio povo. Eles espancam mulheres nas ruas por mostrarem um pouco de cabelo. Não tenho dúvida de que fariam coisa muito pior conosco. E aqui vai uma dica. Não julgue as pessoas pelo que elas dizem. Julgue-as por como agem em suas próprias casas. Então, a Primeira Guerra é uma campanha militar contra o Irã. Um inimigo que declara abertamente que quer nos eliminar. De certa forma, eu até respeito isso. Como alguém tentando explicar a situação para pessoas de fora, isso na verdade torna as coisas simples. O Irã é um país a 1.000 quilômetros de Israel. Ainda assim, seu governo, a República Islâmica, trabalha abertamente e de forma agressiva para nos destruir. Agora, a Segunda Guerra. Esta é muito mais sofisticada. E é a guerra que o Qatar está travando contra Israel.
Nessa guerra, Israel está perdendo, e feio. Por quê? Porque Israel nem sequer percebe que está em guerra. Eu só entendi isso no ano passado. Eu ficava me perguntando como é possível que no dia 8 de outubro, estudantes nos Estados Unidos já estivessem protestando contra Israel e a favor do Hamas. Como estudantes americanos podem apoiar muçulmanos radicais, que nem sequer permitem que mulheres saiam de casa sem a permissão de um homem? Como estudantes que têm tantos pronomes podem ter tão pouco conhecimento? Como eles não sabem que em Gaza existe um teste para homens gays? Chama-se Será que homem gay voa? Eles te jogam de um prédio alto. Se você aterrissar em segurança, é porque você pode voar. Se não, bem, alerta de spoiler. 100% das pessoas gays podem voar, você morre. Agora, eu não culpo os estudantes. Eles têm 20 anos. Existe uma máquina de propaganda massiva que os envenenou contra o Ocidente e contra Israel. Essa máquina é o Qatar. O Qatar está conduzindo uma campanha de soft power. Com seus bilhões, compra influência. A lista de compras deles é enorme. Eventos esportivos e times como a Copa do Mundo e o Paris Saint-Germain, instituições financeiras como o Deutsche Bank, uma participação no aeroporto de Heathrow e a lista continua. Mas se tirarmos o marketing, o que é realmente o Qatar? E um Estado muçulmano extremista, um Estado que apoia a Irmandade Muçulmana, um movimento islâmico global cujo objetivo é espalhar o Islã pelo mundo e tornar a lei Sharia a lei global. O Qatar é o Talibã com dinheiro. Existe um mito no Ocidente de que, se as pessoas tiverem conforto, dinheiro, assistência médica e educação, elas naturalmente adotarão a democracia e os direitos humanos. O Qatar é a prova de que essa ideia é puro desejo ilusório ocidental. O Qatar não é democrático. Não há direitos das mulheres, não há direitos para gays e, pior ainda, o país ativamente trabalha contra os valores ocidentais. Uma parte fundamental de sua estratégia de soft power é uma guerra branda contra Israel. E Israel não percebe isso. Vamos pular para o final. 2 exemplos recentes. Um escândalo político em Israel, supostamente envolvendo globalistas financiados pelo Qatar que chegaram até o gabinete do primeiro-ministro. Trump visitou recentemente o Qatar. O que ele conseguiu? Um avião e um refém. O Qatar mandou o Hamas libertar um refém, Idan Alexander, como um presente para Trump. Como isso faz sentido? O Qatar é a Irmandade Muçulmana e a Irmandade Muçulmana é o Hamas. Mas tudo o que acabei de dizer, esse é o objetivo final. Esta é uma guerra estratégica que o Qatar começou há mais de 20 anos. A guerra do Qatar contra Israel se baseia em 2 pilares: educação e mídia. O Qatar construiu, com paciência e recursos financeiros consideráveis, um enorme império midiático, a Al Jazeera e a Al Jazeera Plus. Todas as manchetes da Al Jazeera, e eu já disse isso muitas vezes, são sempre contra Israel. Diferentemente do Irã, que declara abertamente seu ódio, os qatarianos agem com base em emoções. Os palestinos. Você não verá o sofrimento das crianças na Síria ou no Iêmen. Você nunca verá críticas às violações dos direitos humanos em países muçulmanos na Al Jazeera. Aliás, quem é anti-Israel também é anti-Ocidente. Isso foi verdade com os nazistas, verdade com a União Soviética e verdade com os islamistas. Você não verá a Union Jack em uma manifestação pró-Palestina em Londres. Você não verá o tricolor em um protesto anti-Israel em Paris. E você não verá a bandeira do Zeruá em protestos anti-Israel em Wisconsin. Na Al Jazeera Plus, os únicos vídeos políticos que você verá são anti-Israel ou destacando problemas políticos e raciais no ZEUA. Eles fazem isso de forma tão sistemática e por tanto tempo que, eventualmente, os jovens americanos passam a acreditar que os ZEUA são racistas e que Israel está cometendo genocídio. Eles usam a liberdade de expressão e muito dinheiro para atacar o Ocidente por dentro. E, como sempre, o primeiro alvo é Israel. O segundo pilar é a educação. Nos últimos 20 anos, o Qatar investiu 5 bilhões de dólares em universidades nos Estados Unidos para promover sua agenda. E não é só no ensino superior.
O Catar patrocinou programas anti-Israel em escolas dos EUA? Por que enviar tanques e soldados se você pode virar o povo do seu inimigo contra os valores fundadores sobre os quais o país deles foi construído? E se Israel não entende isso, por que o resto do mundo ocidental deveria entender? O Catar não é um mediador entre Israel e o Hamas. O Catar é um inimigo. O Catar é o senhorio do Hamas. Sem o Catar, o Hamas não conseguiria sobreviver financeiramente, militarmente e, mais importante ainda, não teria o apoio de partes do Ocidente que o Catar vem envenenando há 2 décadas. Eu realmente espero que Israel acorde, porque esta guerra representa a maior ameaça de longo prazo para o país. Meus próximos vídeos serão sobre desmascarar um professor americano que não sabe muito sobre Israel e outro vídeo sobre a visita ao Monte do Templo. Inscreva-se para não perder meus próximos vídeos. Gostaria de agradecer aos meus apoiadores. Graças a vocês, consegui publicar mais vídeos nas últimas 2 semanas. Até a semana que vem. Yala, tchau!